mais um dia que estamos aqui obedecendo, conhecendo, buscando o aperfeiçoamento no eterno, com mais uma comemoração, mais uma festa que fala dos grandes feitos do nosso Deus. Não temos que nos envergonhar daquilo que o Eterno tem nos apresentado, porque nós temos quebrado toda associação com o paganismo, quebrado toda associação com as trevas. E sim, irmãos que vão assistir esse vídeo, os irmãos que estão aqui, porque nós dizemos que amamos o Eterno, então precisamos conhecer as suas festas e os seus feitos e não dar mais glória para aquilo que não vem do Eterno. Se você diz que você ama a Deus, essa é uma festa que você precisa conhecer. Por isso nós estamos aqui todos os dias dessa festa que se chama Hanukkah. Tem muito que podemos falar sobre essa festa. E não tem a ver com o Papai Noel, que é um período que vai ser comemorado, e eu quero falar sobre isso. Nós rompemos com todo entendimento e comemoração e celebração pagã. Papai Noel e Natal não são de Deus. Isso não vem, e já foi o tempo em que nós tínhamos medo até de falar sobre isso. Nós rompemos, irmãos. Quem está em casa, quem está aqui, nós rompemos, porque nós entramos numa atmosfera, entramos num tempo em que está escrito que o sujo sujaria-se mais e o limpo limparia-se mais. E nós não temos mais parte com os ensinos e doutrinas que foram ensinados e filosofias de demônios. Não podemos mais nos esconder. Nos reunimos com as nossas famílias que ainda não têm o entendimento. Estamos aproveitando o tempo de comunhão, mas nós não celebramos o Natal. Nós rejeitamos Papai Noel. Ele não é Yeshua, ele é um demônio. Procure a história dele, porque não é hoje o foco da palavra. Mas nós precisamos começar a ter uma indignação legítima e santa, como teve os homens do Senhor, assim como Pinhas, assim como Davi e assim como os Macabeus, que nós vamos falar aqui. Poderíamos falar sobre muitas coisas dessa festa, mas graças a Deus, temos pessoas que estão trazendo de prismas diferentes todos os aspectos desse período que o povo de Deus viveu, povo que está escrito que nós fomos enxertados. Então é uma festa para nós, é uma celebração. Eu não comemoro aquilo que não adora a Deus, eu não comemoro santos, porque para nós só existiu um santo, Yeshua HaMashiach, o santo de Israel. Então nós precisamos começar a falar sobre isso. Toda a palavra do Eterno está conectada. E hoje, diante dos meus olhos, estudando o que o Ruach HaKodesh, o que o Espírito Santíssimo, o Espírito do Santo me trouxe, uma história de honra, uma história de posicionamento, uma história de temor e uma história de zelo. Todas essas características nós encontramos nessa história. E Hanukkah tem como definição, no original dessa palavra, é uma dedicação no sentido de purificação. Já tem sido falado aqui. Os irmãos que estão em casa, que não ouviram, procurem nos nossos canais todas as mensagens, porque já temos falado sobre essa festa. Mas o aspecto que eu quero trazer hoje, orando em casa, eu via 3 imagens muito, muito nítidas nessa história toda do livro. Mandamentos, o templo e as guerras. E essas 3 imagens que eu via
claramente sobre essa festa, todas essas 3 imagens, elas falam de coisas que nós vivemos hoje. Guardar os mandamentos, que é o que nós temos lutado para fazer e aprender no original. O templo, que nós sabemos que o Mashiach e Yeshua nos transformou. E as guerras que essa família enfrentou, que são guerras que nós enfrentamos hoje também. E para começar a falar sobre o primeiro aspecto do que eu via, sobre a questão dos mandamentos, nós vemos uma família de homens que tinham os mandamentos e os valores do eterno tão arraigado dentro deles, que foram capazes de defender a lei, o templo, contra a profanação com a própria vida. Não é diferente da proposta de Yeshua, que diz para a gente negar a nossa vida e segui-lo. Que aquele que tem a sua vida considera perdida para o mundo hoje, vai ganhá-la na promessa da eternidade. Esses homens defenderam os seus mandamentos, o templo, o local de adoração que foi estabelecido pelo Eterno com a sua vida. Lutaram contra a doutrina grega, doutrina helenista, que quebrava todos os aspectos de santidade, de adoração, todos os mandamentos das festas solenes, que impedia que eles pudessem viver plenamente aquilo que tinha sido estabelecido para eles, e que eles tomaram posse e viveram aquilo plenamente. E eles foram cheios de uma indignação santa. Não se conformaram, como a gente vai ver no Novo Testamento, na Brit Hadashah. Não vos conformeis com este mundo. Mas aí o apóstolo Paulo, um dos discípulos do primeiro século, ele vai dizer que andou ali perto, junto com os apóstolos, os discípulos que andaram com Yeshua. Ele vai dizer, mas transformai-vos. Quando ele fala, não vos conformeis, ele não mandou a gente sair para fazer guerras e cortar a cabeça. Dali para cá, ele falou, vocês têm que mudar. A minha indignação é com a minha natureza primeiro. Assim como aqueles homens guardaram. Ele diz, não vos conformeis com esse mundo. Mas ele fala assim, vocês têm que se transformem. Por meio da renovação do entendimento de vocês. Era o que aqueles homens viviam. Eles tinham um entendimento que nós estamos tendo acesso hoje. Porque outra profecia se cumprindo, que a terra se encheria do conhecimento de Deus. E nós estamos recebendo essa luz. Por que zelo? Por que amor? Por que conhecimento? O que você tem buscado conhecer? E o que de fato para você é um mandamento? E isso é uma coisa que nós temos estudado nessa casa. Entender o que é correto, o que é caráter, o que é um mandamento, o que no meu dia a dia eu produzo por consequência de dizer que amo a Deus, que sirvo a Deus, no dia a dia, nas ações, nas escolhas, nos posicionamentos. É verdade, eu estou debaixo do jugo dessa carne, e vão ter situações em que eu serei testado por ela. A questão não é essa. O dia mal vem, as tentações vêm, mas a situação é como eu reajo diante das situações que se apresentam. Se eu conheço os mandamentos, eu começo a agir diferente. Irmãos, não mintam para vocês mesmos. O apóstolo fala sobre isso. Não deem lugar ao erro, aquilo que te afasta da verdade. Se eu digo que eu sou um filho de Deus, eu preciso refletir a luz disso. Porque os filhos de Deus, eles precisam ser uma candeia. E Yeshua não é a luz do mundo. Se eu carrego ele em mim, como diz as Escrituras, os mandamentos sobre o Mashiach, que nós vamos ver lá na frente com relação ao templo, eu preciso refletir isso. Você conhece os mandamentos?
Como saber se o que você faz, se as atitudes que você tem tomado, elas estão dentro do agrado do teu Deus? Porque aqueles homens lutaram e se posicionaram até a morte, toda a família. E todos os discípulos deles, todos os que levantaram, ele pergunta, em um momento da história, os justos, venham comigo. Quem é você? Você conhece de verdade o mandamento? As suas ações, elas refletem os mandamentos? Não é por falta de ensino. Se você não conhece, você precisa estar mais presente nos estudos dessa casa. Hoje nós temos acesso pela internet. Muitas vezes o que eu faço pode ser considerado por uma outra pessoa. Isso pode mudar de cidade, de família. Cada um tem uma cabeça. Tem um ditado que diz, cada cabeça uma sentença. É por isso que existe um padrão. Existe um padrão. Por quê? Porque o Eterno sabia. Ele sabe o homem que Ele criou. Ele conhece a mente do homem. Ele nos deu inteligência, nos deu um cérebro. Inclusive, também vamos ouvir no Novo Testamento que nós temos que conhecer as razões da nossa fé, para saber responder quando formos perguntados acerca dela. Eu preciso entender porque eu comemoro Hanukkah. Nós temos estudado isso na escola de Sacar, nas parashot, no chá com Torá, café com Torá. Mas quando eu mudo de cultura ou de família, eu já tenho entendimento diferente de uma decisão sobre alguma coisa. Então eu preciso de um padrão. E é por isso que nós nos consideramos uma família. Porque nós estamos dentro do mesmo padrão. Ou deveríamos estar. Então o primeiro aspecto do que Deus me mostrou, que são os mandamentos, eu quero te perguntar. Qual é o seu padrão? As suas ações têm refletido que padrão? Eu estava pensando hoje, eu lembrei que outro dia a gente conversando, palavras, irmãos, têm um significado diferente em outro lugar, vira um palavrão. E às vezes de um outro lugar aqui já vira um palavrão. Então eu preciso de um padrão. E o Eterno deixou esse padrão. Queremos voltar à doutrina dos profetas, eu tenho ouvido isso nas igrejas. A igreja do primeiro século, eu vou terminar esse primeiro aspecto dos mandamentos aqui. Então eu preciso voltar ao padrão que o Adonai deixou, que Hashem deixou, Torá, profetas. Os discípulos viviam isso, com o selo do Espírito que veio por meio do sacrifício de Yeshua ou Mashiach. Mas tudo o que eles viveram já estava escrito. Era sobre isso que os macabeus andavam. Aqueles homens levantaram nessa guerra, eram homens, nem eram as mulheres. Cadê os macabeus dessa casa? Cadê os homens dessa casa? As suas atitudes, irmãos, estão refletindo os mandamentos sacerdotes? Cadê os macabeus dessa casa? O segundo aspecto que Deus me mostrou, estou tentando ser objetiva por causa do tempo. Eu vi a imagem do templo, que é outra coisa que nós vivemos isso em nós. Não tem como fugir. A história deles é a nossa história. Alguém tem dúvida sobre ser templo? Então, lugar que deve ser protegido, como eles fizeram. Lugar de santidade. Eles lutaram contra a profanação. Você tem lutado contra a profanação na sua mente, dentro de você, no que você olha, no que você fala em casa, na rua. Eles lutaram contra essa profanação. Eles não aceitaram isso. Respeito. E eles rededicaram, purificaram aquele lugar nessa festa. Lugar que por causa de se conhecer os mandamentos, primeira imagem, eu consigo sustentar essa segunda imagem.
se vive o que se fala, e era uma família inteira que foi capaz de dar a sua vida para que aquele lugar continuasse sendo o lugar da habitação do Altíssimo, onde eles poderiam continuar ali na presença do Eterno. Eles defenderam com a sua própria liberdade, defenderam as coisas do Eterno. Esses valores corretos uniram aquela família de tal forma que eles foram capazes de morrer pelo propósito. O templo, os mandamentos, eles foram proibidos de viver os mandamentos, as festas, e eles não aceitaram aquilo. Muitas vezes o nosso maior inimigo que nos impede de viver isso somos nós mesmos, a nossa natureza. E hoje, quando nós falamos de templo, o que Yeshua, o que o Mashiach trouxe, o que Jesus trouxe? Ele trouxe, além de salvação, ele trouxe o templo para dentro de cada um de nós. Olha a responsabilidade. É sério. Isso tem sido banalizado. Ele não habita, irmãos, em lugar sujo, em templo, em altar profanado com palavrão, em altar profanado com piada de mau gosto, de duplo sentido. Ele não habita em lugar onde tem pornografia, onde os seus olhos estão vendo sujeira, trevas. Ele não habita em lugar de arrogância. Se você tem sido arrogante, não consegue voltar atrás, não consegue pedir perdão, ele não habita. Não sou eu que estou falando, mas é pelo Espírito e pela palavra. Você é o templo, eu sou. Irmãos, eu levei muitos anos para voltar a pisar no altar, porque eu profanei. Eu não tinha condições. Quem me conhece sabe. Mas um dia eu tomei uma posição, e eu quis fazer como aqueles homens, eu quis estar no meio dos justos, e eu chorei, e eu pedi a Deus para me limpar. Eu chorei muitas noites, porque eu tinha que lutar contra a minha natureza, contra o meu Antíocos, contra os reis gregos, romanos que tinham dentro de mim, contra o hedonismo, o helenismo, todo o pensamento grego que eu tinha. E me desfiz, e tenho pago esse preço, e tomei uma decisão de fazer isso até o fim. A gente canta uma música aqui, até o fim. E isso é negar coisas que a gente olha e fala, eu queria isso. Tem que negar isso. Eu queria dessa forma. Tem que negar isso. Porque você é o templo. Então ele trouxe esse lugar para dentro. Eu quero dar as referências sobre isso, porque eu não vou ler tudo, eu só vou ler um texto hoje. 1 Coríntios 3, 16 a 17, isso é só referência, irmãos. 2 Coríntios 6, 14 e 16. Tudo que se refere ao templo. Hoje é a nossa história. Ele vai dizer, não sabeis vós que sois templo. E ele vai falar sobre isso, que nós temos um inimigo. Ele fala do inimigo externo. E ele faz menção também do entendimento errado. Nós temos um inimigo externo que ele só consegue vencer porque ele encontra em nós a oportunidade. Porque se eu não dou a ele oportunidade, ele não tem força. Se eu alimento o meu homem espiritual, ele não tem força. Eu estou falando de templo, de ser templo. Se eu guardo, como aqueles homens fizeram, ele vai tentar. Vão ter momentos que a gente vai achar, meu Deus, eu não estou conseguindo, mas aqueles homens não desistiram. E eu vou falar sobre isso quando eu for para a guerra. Então eu sou o templo. Qual a situação do nosso altar hoje? Como está o seu altar? Foi falado aqui nesse lugar que eles não usaram as pedras daquele altar, eles removeram até as pedras, por temor. Comecei falando que eles tinham zelo, temor, honra. Nós não temos essas coisas. Nós fomos roubados dessas palavras. No conceito delas,
original. Não sabemos ainda. Nós estamos aprendendo. Mas o Senhor quer ver de nós isso. Honra no casamento, na casa. Zelo pela casa. Cadê os macabeus dessa casa? Seu altar está correto, de acordo com a primeira imagem, com os mandamentos? É Ele que é a pedra. São os mandamentos, as pedras desse altar. Para que você seja um templo. As minhas escolhas, na hora de uma briga, ou de uma tentação, é que refletem se eu carrego essas pedras no meu altar. Você abre mão na briga, você renuncia, você para aprender, você corrige, você volta atrás, ou o orgulho tem impedido você de ser templo. Eu gostaria que você refletisse, porque Hanukkah fala disso, de purificação, gente. Eu posso entrar e sair daqui da mesma forma, mas hoje eu pergunto, olha para as suas ações. Você tem refletido Hanukkah? Purificação, dedicação do teu templo ao Senhor, suas ações refletem. São justas. Sua família, quando olha para você, o que ela vê? Porque você pode se julgar mal, vai se justificar. Mas e quem está de fora? Então, nessa história de Hanukkah, nós temos que entender que precisamos do conhecimento dos mandamentos para que o nosso altar, como templo, seja santo para o Senhor. O padrão não é meu, não é seu. O padrão já foi determinado. Você que tem que se encaixar. Os mandamentos me ensinam a cuidar do templo. Quem é você? Essa sempre foi uma vontade do Eterno, que nós fôssemos esse lugar. Nós temos muitos textos, mas eu vou citar 3, onde ele já falava sobre você e eu sermos esse templo, que é uma imagem tão forte nessa história de Hanukkah. Também vou dar as referências e vou falar sobre os textos. São 3 textos rápidos que provam isso. Êxodo 25, 8, quando o Eterno diz, eu vou habitar no meio deles. E a gente já estudou nessa casa, e nós sabemos que a palavra no original, Betuham, dentro, entre eles, no meio deles, significa dentro deles. Ali o Eterno já estava falando daquilo que ele ia fazer. Nós hoje sabemos o que é isso, mas naquele tempo o povo ouviu essa palavra, que ele habitaria dentro deles. Depois nós vamos ouvir uma profecia de Ezequiel 37, 25 e 26, quando ele está falando com o povo através de Ezequiel, e ele diz que o rei Davi seria líder do povo para sempre. Essa profecia fala de Yeshua, do Mashiach, porque nesse período de Ezequiel, o rei Davi já tinha morrido há muito tempo. Como ele estava falando do rei Davi, ser líder do povo para sempre, descendência, linhagem, o Mashiach viria da linhagem dele. A casa de Davi seria líder para sempre. É uma profecia que fala de Yeshua, nós também já conhecemos isso. Nós estamos lá na frente. Nós estamos vivendo isso. Qual é o nosso tempo? O tempo do Mashiach, fazendo morada dentro de nós. João 14, 23, 24. E ele disse que habitaria em nós, nós sabemos por meio do Ruach HaKodesh, do Espírito do Eterno, o Pai e o Filho, dentro de nós. Então hoje nós somos esse lugar. Só estou lendo os textos para confirmar o que eu já falei. Nós sabemos que hoje, esse lugar que deve ser santo, puro, protegido, um lugar de habitação do Altíssimo, é o nosso interior. Você é templo. Isso é sério. Isso é sério. Porque esse tempo que nós entramos,
princípio das dores e tudo que estamos vendo, vai fazer separação entre o santo e o profano, o limpo e o sujo. Prepare-se. É tempo de buscar e se preparar e ensinar as gerações que estão vindo sobre isso. Por isso eu comecei falando, nós rejeitamos o Natal. Nós rejeitamos Papai Noel. E todas as suas características. Não dá mais para segurar isso, para esconder. Amamos a nossa família. Estaremos com elas. Mas rejeitamos toda a celebração de Natal. Se eu tiver que escolher uma festa, eu vou escolher aquelas que celebram as coisas que Adonai fez. Como nós estamos fazendo aqui. O que você tem feito com isso? Com a informação de que você é um templo. Porque aqueles homens morreram para defender o templo. Você está pronto para morrer? Eu falo contra você e as suas vontades e contra quem vier te arguir acerca disso. Está pronto? Porque é sobre isso que fala Hanukkah. A terceira imagem que eu via nessa história saltando do livro eram as guerras. E eu sei que todos aqui sabem bem o que é isso. Por isso eu disse que as 3 imagens que me saltavam dos livros são muito conhecidas de todos nós. Hoje, todos sabem o que é guerra. Até uma criança, quando fica doente, passa por esse processo. Porque é uma guerra lutar contra uma doença. Todos nós sabemos o que são guerras. Mas diante disso, tudo que foi colocado aqui até agora, nós precisamos pensar, quais têm sido os resultados das minhas guerras? Espirituais ou não? Quais têm sido os resultados das suas guerras? Porque vão refletir. Irmãos, foram 5 irmãos, 4 irmãos, um pai e um neto, fora os outros discípulos, o resto da família, citados no livro de Macabeus. Contando a história. Nós já foi falado aqui sobre a autenticidade e como o povo entende isso como a história. Também já foi colocado aqui, provado isso. Mas foi um pai, os seus filhos, netos, todos na mesma guerra. E todos os discípulos que acompanharam eles. Todos. O resultado que eles tiveram foi um resultado que o próprio Eterno determinou. Quando você lê toda a história e vai até o neto, você vê quantas ciladas, quantas emboscadas, quantas mentiras, quantas situações eles entraram. Mas em momento nenhum eles desistiram de lutar. Você vê desanimados. Em algum tempo eles foram recolhidos pelo Eterno, mas lutaram até o fim para defender o propósito, os mandamentos, o templo. Então, guerra me remete às 2 figuras. Os mandamentos, o templo, eles lutaram, guerrearam e defenderam os mandamentos e o templo. O dia mal vem. As guerras vêm, elas vêm. Quais têm sido os resultados na sua história? Como está a sua casa? Como está seu trabalho? Como estão as coisas que te cercam? Como está você? Ou as situações da vida têm impedido você de adorar, de estar perto do Eterno, de viver as festas dele na íntegra, em verdade. Porque o tempo que a gente vive é um tempo em que o Eterno busca os adoradores que o adore em espírito, em verdade. Pisa na verdade. Anda pelo espírito. Como estão as suas guerras? Foram 2 livros que contaram a história desses homens
e de um exército que guardou esses valores que eu estou falando aqui. Mandamentos, o templo, e deram suas vidas nas guerras, mas não abriram mão da sua posição. Também ouvimos aqui nesse altar, voltem à sua posição. Tem algo errado? Você sabe que você está errado. Arrepende. Irmão, arrepende. Não permita que nada te afaste do eterno. E nós vamos fechar com isso. Volta para o seu coração circunciso. Porque naquela guerra, os circuncisos tinham vergonha da sua aliança, da Brit Milá, da circuncisão. E eles queriam viver aquilo que os gregos viviam. E eles esconderam a sua circuncisão, porque eles queriam estar nas praças. O sentimento grego, mundano, já tinha tomado conta. Não tenha vergonha da sua circuncisão. Hoje a circuncisão é no nosso coração. A aliança, não tenha vergonha. Não abra mão disso. Não permita que o grego que há em você, que o seu lado carnal, ou aquilo que vem de fora, tire de você a sua circuncisão, a alegria nessa aliança. Indo para o final dessa meditação, dessa reflexão da festa hoje. Aqueles homens foram testados na sua santidade e a indignação deles contra a profanação e o pecado levou eles a uma mudança de posição. Era uma família de sacerdotes. E nós sabemos o que são os sacerdotes. Ensinavam ao povo a diferença entre o santo e o profano. Serviam no templo, no sacrifício ao Eterno. Eram representantes do povo diante de Deus diante do povo. Buscavam a paz. Eram pacíficos, mas eram firmes. Não negociavam. Eles tiveram que deixar essa posição. Irmãos, deve ter sido muito difícil. Mas a indignação deles foi tão grande que eles meteram a mão nas espadas. E se tornaram guerreiros, porque destruíram exércitos enormes. Que também já foi falado e vai ser falado até o último dia. Ou você leia sobre os macabeus. Exércitos poderosos. Aqueles homens tiveram que sair da posição que eles estavam. Sofreram uma mudança terrível para poder ser aquilo que aquele tempo estava demandando. Como é difícil a gente ter que renunciar e mudar de posição para defender o templo. Se você tem visto que é necessário mudar de posição para defender o templo, faça isso. Porque essa história nos ensina isso. Deixaram o sacerdócio por um período, as ações para botar a mão na espada e defender o templo e os mandamentos. Você precisa mudar algo? Saia dessa condição. Nós não vivemos aqui, pau que nasce torto, morre torto. Nós não vivemos aqui, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Isso está quebrado na sua vida. Aquilo que você tem feito, que não tem defendido o templo, você precisa renunciar hoje. Hanukkah traz isso, irmãos. E se você não consegue ver, pede o Eterno, porque o rei Davi ensinou: Senhor, se há em mim algum caminho mau, guia-me. Aí quando eu falo guia-me, ele vai mandar um irmão, viu? Isso aí está errado. Vai mandar quem está perto da gente. Vai mostrar. Você vai estar lendo, vai mostrar. Talvez hoje o Espírito
o Ruach HaKodesh esteja te mostrando onde você tem que mudar. Você que está em casa, irmãos, todos nós. Eles receberam ofertas, receberam cartas. Teve um momento em que 2 reis estavam lutando por eles, querendo amizade, ofereceram tudo. Não, eu abro mão dos impostos, dos tributos, eu libero os presos, eu vou pagar corretamente os soldados, dinheiro, ouro, prata. Você vai continuar sendo sumo sacerdote. Jonatas passou por isso, Simão passou por isso, todos eles passaram. E eles rejeitaram isso. O que você tem feito nas guerras quando te ofertam alguma coisa que é maligna, que não vem de Deus, porque se não vem de Deus, vem do inimigo. Você tem recusado? Quando aparece para você no seu celular uma mensagem, um vídeo, um telefonema, um olhar, ou quando você está no meio de uma situação de conflito, você tem escolhido ser pacífico. Não se conforme se a sua posição não for suficiente para manter o templo puro. Guarda isso. Não se conforme com a sua posição se ela não for suficiente para manter o teu altar puro. Não se conforme como fez os macabeus. Lute contra você mesmo. Mude suas atitudes, suas escolhas. Admita seu erro e mude. Para terminar, eu vou terminar dizendo o que eu comecei. Mandamentos, tempo, guerra, geraram esse tempo de Hanukkah. E Hanukkah significa dedicação, no sentido de purificação. É um tempo em que precisamos buscar purificação. O óleo que foi encontrado estava puro, de um dos milagres dessa festa, com o selo do Kohen Gadol, do sumo sacerdote, puro, selo de qualidade. Os homens eram justos, separados, puros. Reflita nesse tempo. Quem é você no meio de tudo isso? E eu quero terminar falando para as mulheres. Mulheres, se corrijam. Sejam mulheres. Rejeitem o pensamento grego feminista. Sejamos femininas. Busquemos essa posição, porque nós vamos brilhar nela. Entendam isso. Homens, se corrijam. Está faltando momentos para conversar sobre coisas. Procurem um pastor. Se levantem. Mas se corrijam dos atos errados. Nós vemos os homens daquela família se levantarem na guerra. Hoje a gente tem guerras espirituais. Mais do que aquele tipo. Mas nós vemos muitas mulheres se levantando em guerras. Cadê os homens? Cadê os macabeus dessa casa? Cadê os macabeus que estão em casa? Se corrijam, tomem as suas posições. Vocês são sacerdotes. E eu vou terminar. Tem macabeu aí? Em nome de Yeshua. Em resumo, essa festa, ela representa a nossa disposição, como eles tiveram, de não deixar nada romper a nossa aliança com Deus e com o Yeshua, com Jesus. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Ainda que sejamos nós mesmos que estamos quebrando essa aliança, não deixa você quebrar. Não deixa. Nem se o que eu acho que eu estou certo ou alguma coisa parecida, não deixa. Se está fora dos ensinos, eu abro mão do que eu acho que é o meu direito. Irmãos, essa é a maior arma.
que essa história ensina. E nós vamos ver isso nos discípulos no Novo Testamento. Renúncia, humildade. Isso não é fácil. Mas se tem uma mensagem, se tem algo que nos ensina, é o arrependimento e a santidade. Para que todo o meu esforço, todo o meu desempenho, seja não deixar que eu mesmo, ou aquilo que vem de fora, quebre a minha aliança com o Altíssimo. Que o Altíssimo seja de fato a nossa habitação. Amém? Essa é a mensagem que o Senhor me deixou nessa noite. E que possamos viver isso. Não só em Hanukkah, mas em todos os dias da nossa vida. Até que Ele venha. Amém? Baruch Hashem, Deus abençoe vocês.